Aí o segundo voto nesse relacionamento com Deus, um relacionamento sério com Deus, é exatamente por esse dia que a gente vê aqui. Eu estou usando a palavra assistência, versículo 18 ao 19. Olha o que diz no versículo 18 a 19, né? Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Gente, Deus, o texto está dizendo que Deus é o Deus que defende a causa do órfão e da viúva. Se Ele defende, o seu seguidor, os seus fiéis têm que defender. Se Ele é um Deus que defende a causa do órfão e da viúva, do necessitado, como que a igreja não vai defender a causa do necessitado? Do mais pobre, daquele que necessita. Defende a causa do órfão e da viúva. Diz ainda no texto que Deus ama o estrangeiro. Deus ama e Ele ainda usa o argumento. Sabe por quê? Vocês também foram estrangeiros. Sabe por que a gente ama o próximo? Em primeiro lugar, amamos a Deus, mas também entendemos que nós estamos na mesma condição do outro. Todos nós somos pecadores necessitados da graça e misericórdia do Senhor. Ninguém está acima do outro. Ninguém é melhor do que o outro. É por isso que a gente respeita o outro, respeita o próximo e lida com o próximo de uma forma diferente. Porque nós entendemos isso, que nós também somos essa pessoa necessitada. E aí falar desse texto, de Deus que defende a causa do órfão, da viúva, dos necessitados, um Deus que defende, que ama o estrangeiro, num contexto de xenofobia que a gente tem visto, né, na nossa sociedade. A gente viu no Rio de Janeiro, né, um mongolês lá sendo assassinado, e tantas outras questões que a gente vê de intolerância ao diferente, às classes de minorias. A gente tem que repensar e olhar para o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso ser um cristão que defenda o ódio, que defenda o mal para o próximo, independente das escolhas e opções que a pessoa quer seguir na vida. Amém, gente? Deus ama o estrangeiro. Então, nós temos que ser uma igreja que olha para o próximo, não como o filho do diabo, mas como a criatura de Deus, que o diabo não tem filho. Amém? Ele não tem nada. Cada ser humano que está aí, quem sabe, mesmo no pecado, no erro, ele é uma criatura do Senhor, do Criador, o único Criador que é o Deus vivo. Agora o diabo e o mundo quer fazer o quê? Quer destruir a criação de Deus. E a função da igreja é fazer o quê? É ir lá e resgatar a criação de Deus. Os seres humanos, o mundo. É por isso que nós estamos aqui. Uma igreja que presta assistência. Na nossa fidelidade ao Senhor, nos nossos votos com o Senhor, vamos ser uma pessoa que assiste o outro, que atende o outro. Agora, duas observações sobre a questão da assistência. Não a assistência como pretexto evangelístico. Então, para ajudar a pessoa, né, ela tem que vir aqui no culto, para ela receber uma cesta básica, ela tem que fazer isso. Não fazemos assistência como pretexto evangelístico. Abençoamos porque essa é a nossa função. Amém? Jesus abençoava, Jesus curou pessoas e muitos deles não foram salvos, não seguiram Jesus. Se o Senhor fez isso, por que nós não vamos fazer assim? Então, não fazemos assistência por pretexto evangelístico. É verdade também que alguns vêm pensando só no pão, querendo ajuda. Mas ela acha que está tirando vantagem. Na verdade, ela está perdendo a grande vantagem, que é receber não só o pão, mas a salvação no Senhor. Então, a gente tem que saber lidar também com o necessitado. A gente teve uma experiência nas nossas ações como igreja. Você vê como a pessoa é tão esperta, né? Uma vez uma pessoa chegou assim para alguém e falou assim: você me dá o seu cartão de crédito aí para eu fazer umas comprinhas ali? Tipo assim, para eu ir na Zara, só vou comprar umas coisas, me dá seu cartão de crédito aí. Aí a pessoa, mas como assim me dá seu cartão? Então, se a gente der mole, a gente não saber fazer também a assistência, às vezes a gente não sabe ajudar essas pessoas. Estão comigo aí, sim ou não? Eu coloquei um pensamento aqui que eu digo: ajuda não pode gerar, ou não gera dependência, gera autonomia. Já falei isso com algumas pessoas que a gente ajuda, e fica ali, eu falo: olha, nós estamos ajudando, não para você ficar aqui dependente da gente.
Nós estamos ajudando para você ter a sua autonomia, a sua dignidade, e você vai definir como você vai viver a sua vida. Se você quer andar com o Senhor Jesus, é a sua realidade, a sua escolha. Ajuda não gera dependência, gera autonomia. Nós somos livres para seguir o nosso caminho. Amém ou não amém? Graças a Deus, a gente poderia citar muitos exemplos de ações aqui na igreja, né, da assistência dos irmãos, seja como igreja, como um todo, mas também ações individuais dos ministérios. Não vou nem dar muitos exemplos aqui, mas essa é uma igreja que serve, que presta assistência, mas não significa que a gente não tem muito a melhorar. Amém? Obrigado à equipe social também, a FEPAS, né, que é quem promove esse dia de ação social aqui, para a gente mobilizar nesse sentido, né, e dar esse ponto inicial e continuar nessa assistência, nessa ação. Dentro da assistência, eu quero te dar alguns exemplos no Novo Testamento, pensando aqui para reforçar mais isso que a gente está vendo aqui nesse texto de Deuteronômio. Atos 6:1 é um texto conhecido. A igreja já estava ali, uma igreja viva, forte. E aí lá em Atos 6:1 acontece o seguinte: naqueles dias, o número de discípulos, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha, desde lá do Novo Testamento, da igreja primitiva, como nós falamos, essa necessidade e realidade de assistência já acontecia. Já precisou ser feita. Então, isso é obrigação, isso faz parte dos nossos votos com o Senhor. Amém, gente? Se você passa necessidade, está passando algum aperto, seja espiritual, social, procure a sua igreja, sua família espiritual. Podia dar inúmeros exemplos de pessoas já ajudadas diretamente, e nós não vamos fazer nenhum espetáculo com isso, porque isso é simplesmente nossa obrigação de sermos irmãos e ajudar a nossa família. Outro texto, Tiago vai mais profundo. Tiago 1:27, olha o que o apóstolo Tiago fala. A religião, segura, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual que é? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, em primeiro lugar, sou fiel a Deus, me livrando da corrupção do mundo e cuidar do necessitado. Olha que as duas colunas que são apresentadas aqui. Então, nós temos que ajudar, porque isso faz parte da igreja, do amor de Deus em nossas vidas. Temos que buscar mobilizar dentro da assistência social, porque isso é a igreja. Isso é a igreja do Senhor. Aí, mais um texto para finalizar, Gálatas 6:10. Eu gosto desse texto, para a gente relembrar que a ação social, a assistência, começa aqui do lado. A gente precisa, sim, é um missionário lá fora, é a ajuda do outro, a pessoa lá longe, mas está aqui do nosso lado. Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Começa dentro de casa. Amém? Então, segundo o voto que a gente tem que fazer com o Senhor, assistência. Fidelidade, assistência. Lembra disso. Você que doa seu alimento sempre, nosso dízimo, nossa oferta, é para que o evangelho do Senhor seja pregado, mas também que as pessoas sejam assistidas, que a comunidade seja assistida nas suas necessidades.